Bom dia, gente! Bom dia! Hoje estamos saindo de São Miguel das Missões e estamos indo rumo a Bento Gonçalves agora. Porém, no caminho, um pouco antes de chegar em Bento, tem uma cidade chamada Santa Cruz do Sul, que vale muito a visita. É lá na Praça Getúlio Vargas que está o maior templo católico em estilo gótico da América do Sul. Ele tem 2 torres com 82 metros de altura e a arquitetura da igreja é belíssima. Tem uma praça linda lá também. Eles têm um parque da Oktoberfest e tem uma pessoa lá esperando a gente, o Tony, do canal Tony na Estrada, que a gente vai finalmente conhecer pessoalmente, né? Ele que cedeu aí as imagens aéreas pra gente de drone lá de São Miguel. Então vai ser uma passadinha rápida lá só pra gente conhecer a cidade, né? Nós e vocês também. Então fiquem aqui com a gente, daqui a pouco a gente chega em Santa Cruz do Sul. São 3 horas e meia de viagem mais ou menos aqui de São Miguel até lá. Agora a gente sai do noroeste do Rio Grande do Sul, aqui da região da Rota das Missões, e segue rumo à Serra Gaúcha. Santa Cruz do Sul é um município do Rio Grande do Sul, localizado a 155 quilômetros da capital Porto Alegre e tem pouco mais de 130 mil habitantes. E preciso confessar que a cidade me surpreendeu. Muito moderna, limpa, organizada, arborizada e desenvolvida. Nem parece uma pequena cidade do interior. A sensação que temos é de estar visitando uma capital. Nós ficamos apenas 3 horas e meia na cidade e já foi o suficiente para se encantar por ela e ver muitos lugares lindos que vamos te mostrar agora. Aqui atrás de mim está o parque da Oktoberfest. Santa Cruz do Sul tem a 2ª maior Oktoberfest do Brasil e a maior aqui do estado do Rio Grande do Sul. Ela perde apenas para a Oktoberfest lá de Blumenau, em Santa Catarina. Ó quem veio me resgatar aqui em Santa Cruz. Tony Memonique, do canal Tony na Estrada, que eu já tinha comentado com vocês lá no vídeo de São Miguel. Entrem lá depois para conferir o canal dele, gente, que é muito bom, é sobre viagens também. E você tem o Insta, né, Tony? Qual que é o teu Insta? Isso aí, é Tony na Estrada também, é barbadinha de achar ali, é só colocar lá. Tem muita foto, muita dica bacana aí de todo o Brasil. Aí a gente está se programando agora até para subir lá para ir visitar a Fernanda lá no estado. Tô esperando ele. O Tony é minha fonte de pesquisa. Quando eu vou viajar, que eu vou me programar, eu assisto muito os vídeos dele. E hoje ele vai ser nosso guia aqui na cidade dele, é Santa Cruz do Sul, né? Nós vamos dar uma volta, conhecer a cidade, eu, ele e vocês. Tem bastante coisa bacana aí para conhecer, vem com a gente aí, vocês vão ver que a cidade aqui é muito legal, tá bom? A cidade é incrível, vamos lá, bora lá. E depois de se inscrever no canal do Tony, aproveita e se inscreve aqui no nosso canal também. E dê o seu like, que ele é muito importante para nós. Essa árvore aqui, vocês vão ver que ela tem em vários lugares, por muitos anos era a única árvore que eles permitiam plantar, né? Porque foi feita a arborização da cidade. Minchin Residence é um conjunto de 7 torres divididas de apartamentos com um shopping a céu aberto, o Minchin Open Mall, que é um sofisticado centro comercial planejado para receber 52 lojas, tem uma torre office e estacionamento rotativo com 250 vagas cobertas. Ele possui lojas de roupas, confeitaria, restaurantes e aqui são realizados desfiles e diversas apresentações e eventos culturais. Gente, Tony vai explicar para vocês sobre essa maquininha de chopp aqui, ó. Achei muito interessante, 24 horas disponível, ó. Pessoal, bem bacana aqui, ó. Você compra o cartãozinho, você adquire o cartãozinho com eles aqui e põe um crédito e funciona 24 horas. Você passa aqui, pega o copo, passa o cartão, põe quantos ml de chopp você quer e só servir
na torneirinha ali. E o cartão vale para o dia inteiro? Vale para o dia, você bota crédito, quando tiver crédito ali no cartãozinho, você consegue estar consumindo chopp. Olha, então não vale, viu, gente, vir passear em Santa Cruz do Sul e ficar andando 20 vezes só aqui nessa rua para ficar abastecendo. Tem que conhecer o restante da cidade também, hein? Isso aí, tem vários chopps artesanais aí que são muito bons aqui da cidade. Não, muito interessante, adorei. Falei pro Tony, essa parte aqui me lembrou o interior de um navio de cruzeiro, né? Daqueles navios grandes, muito bonita essa região aqui. A gente tá impressionado. Localizado na Praça da Bandeira e criado em um tempo onde o governo local era ainda chamado de intendência, o Palacinho é um prédio histórico de 1889 que resistiu ao tempo e se mantém como um elo entre o passado e o presente da cidade. O Palacinho é a sede da prefeitura e foi criado, né? Quando foi criado aqui era um terreno baldio, ele era todo cercado, por isso que a entrada dele foi construída depois, mais tarde, né? Antes as entradas eram nas diagonais, né? E não de frente. Outra atração turística é o Túnel Verde, que é uma rua coberta por centenas de árvores da espécie tipuana, com aproximadamente 70 anos. Elas formam esse túnel verde, onde se concentram grande parte do comércio e dos prédios históricos que fazem parte do patrimônio do município, como a Casa de Artes Regina Simones e o Palacinho. O túnel tem o tamanho de cerca de 10 quadras. Tem duas choperias ali que são bem famosas, uma é a Heineken, que é aquela que vende, né, para vários lugares do Brasil. E aí eles sempre atravessam uma carreta embaixo, bota show, enfim, fim de semana sempre tem evento ali, né? É isso aí. Pouco mais de 180 árvores, né? Então, que espécie de árvore é essa? Essa aqui é tipuanas. Tipuanas? Tipuanas, isso aí. O túnel está localizado na principal rua do centro, a Marechal Floriano, entre as ruas Manuel Antônio de Barros e Tiradentes. Aqui atrás de mim está o cartão postal aqui de Santa Cruz do Sul. Ela é considerada o maior templo católico em estilo neogótico do Brasil, da América do Sul, na verdade. Ela tem 80 metros de comprimento e as torres têm 82 metros de altura, gente. E é linda. Tá aqui num lugar incrível, ó, que é a Praça Getúlio Vargas. Olha que beleza de lugar, tem um chafariz imenso aqui atrás de mim. E o Tony já tá lá comandando o pessoal, já tomou conta do meu filho, do meu marido. Eu vou lá atrás deles agora para mostrar o interior da igreja para vocês. A catedral começou a ser construída em 1928 e ficou pronta apenas em 1936, mas o acabamento da obra só ocorreu em 1977 com a construção de 2 torres maiores e 6 torres menores.
Localizado na antiga pedreira chamada Monte Verde, a poucos minutos de carro do centro da cidade, o Parque da Santa Cruz foi inaugurado em novembro de 1996. Tem uma área verde de 12 hectares, onde se erguem imponentes paredões de 40 metros de altura. Na parte alta, sobre os paredões, se encontra uma cruz de 20 metros de altura iluminada com neon, que pode ser vista de muitos pontos da cidade e de municípios vizinhos. Do alto do parque, é possível ter uma visão panorâmica da cidade com o Cinturão Verde e o Lago Dourado ao fundo. É um ponto turístico muito procurado por aqui. Nossa passagem por Santa Cruz do Sul foi muito rápida, mas além dos lugares que mostramos no vídeo, você ainda pode visitar o Parque da Gruta, que fica a 2 quilômetros do centro da cidade e tem uma área de 17 hectares. Tem cavernas, trilhas no meio da mata, cascatas, pedalinho, tirolesa, dá para fazer arvorismo e tem uma infraestrutura completa com churrasqueiras, banheiros, playground, restaurante e lanchonete. Outro ponto muito procurado é o Lago Dourado, que tem um espelho d'água de 120 hectares e no seu entorno uma pista de 6 quilômetros de extensão, que é muito utilizada para caminhadas, corridas e pedaladas. Gente, nossa última parada foi aqui no Parque da Cruz. É entrada gratuita, né, Tony? Entrada gratuita, isso aí. O parque abre às 7 da manhã até às 19 horas, agora no verão, e no inverno até às 18 horas. E é um mirante lindo, vale muito a pena. Só uma subidinha aqui, ó, bem curtinha ali na passarela. Tem a cruz lá em cima, que é imensa. O Tony disse que tem, final de ano, geralmente tem queima de fogos aqui, né? Isso aí, e tem uma vista panorâmica aí que é bacana, Lindo. Assim, dá pra ver muito da cidade, a igreja, enfim, os principais pontos de interesse, e o Lago Dourado lá também. É bem bacana. É, o Lago Dourado parece ser bem bonito. Não vai dar tempo da gente ir lá, porque a gente ainda tem que pegar aí uns 100 e poucos quilômetros até Bento. Então a gente vai dar tchau pro Tony, participação especial aqui no canal. Muito obrigada. Vamos ter que voltar em Santa Cruz. Voltar. Olha, e merece, tem bastante viu? Coisa para conhecer. Merece passar um dia aqui andando pela cidade para conhecer. Eu falei para ele, Santa Cruz me surpreendeu. Assim, é uma cidade muito moderna, muito organizada, arborizada, toda florida e tem muita opção de coisas para fazer por aqui. Realmente. Até se quiser vir aí, pode entrar em contato com a Fernanda ou até mesmo comigo aí no Instagram, né? Que se a gente tá por aí, eu faço questão de receber o pessoal. Um ótimo guia, viu? Então, tá. Preparem as pernas, que ele vai colocar vocês para andarem. Isso aí. Então tá, minha gente. Feito, tudo de bom. Obrigado, Fernanda, aí pela participação. E imagina, eu que agradeço. Venham conhecer Santa Cruz. Venham mesmo, tá super recomendado. Até o próximo vídeo e a próxima viagem, Feito. gente. Tchau, tchau. Tchau. Nos despedimos de Santa Cruz do Sul e seguimos viagem até Bento Gonçalves, a terra dos vinhos e das vinícolas. E vem muita novidade por aqui. Continuem com a gente, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo e a próxima viagem.